Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Eloy Riso, eu sou um dos sócios da área de Compliance e Investigações do Demarest, e estou muito satisfeito e muito feliz por ter a oportunidade de discutir esse tema Shadow Investigations, que é um tema árido, um tema complexo, relativamente novo aqui no Brasil, com grandíssimos profissionais. Então, obrigado ao IBRAC por disponibilizar esse espaço para discussões técnicas tão interessantes. Queria agradecer também a todos os participantes, né? A gente sabe que existe 3 ou 5 seminários interessantes por dia, dos quais vocês podem participar, e no meio de tantos outros seminários, fico muito contente e satisfeito em saber que vocês estão aqui com a gente. Agradecer também a minha amiga e moderadora Carla Maege, que é uma competentíssima sócia do Tosini Freire Advogados, e vai dividir aqui o papel de moderadora comigo hoje. Agradeço também aos nossos palestrantes, né, os 2 Alexandres, o Alexandre Massal e o Antônio Vaz, que são pessoas que conhecem muito do tema. E, aliás, eu estava me lembrando hoje cedo, Massal e Antônio, talvez vocês não se recordem, mas em 2018 eu estava fazendo uma investigação independente de uma empresa de capital aberto nacional com o time da EY, e era o próprio Antônio Vaz que estava fazendo a investigação, e você, Massal, foi o responsável pela Shadow, e enfim, as coisas caminharam super bem, foi super tranquilo, nada como trabalhar com gente extremamente qualificada, mas a gente já estava num projeto juntos, né? Bom, antes de apresentar agora os nossos palestrantes, eu só queria apresentar algumas questões de ordem, tá? Número 1, aqueles que não estiverem falando, por favor, se mantenham no mudo, para a gente evitar a microfonia. E 2, esse painel vai ter aproximadamente 90 minutos. Nos primeiros 70 ou 65, eu e a Carla vamos fazer uma série de perguntas direcionadas para os 2 Alexandres. E aí, nos últimos 20 minutos, a gente vai abrir para os questionamentos dos associados e dos participantes. Se vocês puderem mandar as perguntas de vocês por escrito, via Zoom, a gente agradece. Eu não vou ficar explicando o que é Shadow Investigation, até porque um dos palestrantes vai falar sobre o tema, vai introduzir o tema. Só gostaria de dividir com vocês que a minha percepção é de que se trata de uma coisa nova. Eu comecei a trabalhar em Shadow Investigations meio que no susto, atendendo alguns clientes envolvidos na Lava Jato. E da minha concepção, se trata de alguma coisa, ou de um sistema ou de um trabalho bastante interessante e acho que importante para as Big Four que estão realizando as auditorias, né? Importante para que essas empresas auditoras externas tenham informações, tenham subsídios, tenham conhecimento da metodologia de uma determinada investigação e se sintam confortáveis para assinar as demonstrações financeiras, com ressalvas, para aprová-las ou para rejeitá-las. Mas o fato é que o conceito da Shadow Investigation e as Shadow Investigations propriamente ditas se tornaram uma prática rotineira aqui no país, e infelizmente, né, elas acabam acontecendo no momento em que a empresa está passando por uma turbulência, está tentando gerir riscos, fazendo uma investigação interna, e aí tem os auditores lá que ficam pensando e pescando informações. E eu acho que a importância da gente sentar aqui e debater com profissionais extremamente qualificados esse tema é garantir que a gente vai estabelecer aqui no Brasil as melhores práticas para esse tipo de Shadow Investigation, para que os auditores tenham tranquilidade em fazer os seus trabalhos, mas sem um ônus excessivo para a empresa investigada e auditada. Vamos lá. Apresentando o Alexandre Massal. Tá? O Alexandre é sócio da prática de forense da KPMG. Ele tem um track record muito interessante. Ele participou da primeira investigação de cartel, aquele cartel dos compressores, que envolveu integração internacional de autoridades. Então, houve discussões e trocas de informações entre CAD, SDE, Departamento de Justiça norte-americano, a Comissão Europeia e outros.
Além disso, o Alexandre foi vice-presidente e diretor de treinamentos da ACFE entre 2011 e 2015. O outro Antônio Vaz, ele é sócio da prática de Forensic Integrity Services da EY. Apesar de ser jovem, ter cara de jovem, ele tem mais de 15 anos de experiência em assuntos de natureza contábil, financeira, auditoria e de integridade. O Antônio também atuou como auditor independente por 7 anos. Antônio participou de investigações de alta complexidade envolvendo assuntos relacionados à corrupção financeira e contábil, bem como participou de projetos de implementação de programas de integridade, monitoramento e perícia. O Antônio é certificado pela ACFE e também é contador e auditor certificado pelos órgãos competentes. Já falei bastante, agora eu vou passar a palavra para minha colega Carla, para a gente começar a discussão substancial. Obrigada, Eloy, e um bom dia a todos. Acho que falar com amigos é o melhor cenário, então eu estou muito feliz de estar aqui dividindo o painel com vocês. Acho que como o Eloy bem apresentou, a interação com auditores traz uma série de desafios, tanto para os clientes quanto para os advogados, mas acaba sendo uma parte essencial da atividade de investigação de companhias listadas aqui no Brasil ou no exterior. E, infelizmente, ainda não existem regras claras para que essa interação seja feita. E, pelo menos, a minha sensação é que acaba sendo uma interação personalíssima. Depende muito do auditor que está conduzindo o procedimento e depende muito de quem está liderando o time de investigação. E a ideia que a gente trouxe para hoje é levantar essas discussões envolvendo Shadow Investigation, mas não necessariamente trazer as respostas. Acho que o principal vai ser trazer os desafios que a gente está enfrentando e tentar construir juntos essas respostas. E eu queria começar com uma pergunta para o Antônio. Antônio, já vou te deixar de stand-by aí. Tem um ponto que a gente sempre ouve dos clientes, que é: por que o auditor externo não identificou isso antes? Por que essa alegação só está surgindo agora se todo ano os meus auditores olham os documentos e os números? E acho que um pouco dessa dúvida vem pela confusão entre o escopo de uma auditoria e o escopo de uma investigação. Até porque tem casos em que a pergunta de por qual motivo isso não apareceu antes faz bastante sentido, mas em outros casos não faz, né? Seja pelo tipo da alegação, mas também pelo tipo de escopo da própria auditoria. Por exemplo, varia de acordo com a materialidade da subsidiária para o grupo. Então, Antônio, minha pergunta para você é a seguinte: na sua visão, qual é o papel, qual é a responsabilidade e qual é o escopo de atuação do auditor externo? Vocês me ouvem bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre Shadow, sobre auditoria, até um pouco sobre investigação, né? Agradecer o Eloy, a Carla, o Ibraque, a todos os participantes também. E acho que eu vou responder, antes de eu responder sua pergunta, acho que é importante a gente entender que todo contador é auditor, né? Todo auditor é contador, né? Então, isso é o começo de tudo. E por que eu falo isso, né? Porque existem normas e regulamentos, né? A profissão do contador é uma profissão regulada e regulamentada, né? E isso se expande a todos os ramos de atuação do contador. Então, por exemplo, e aí eu vou chegar no auditor, mas o contador ele pode trabalhar como, por exemplo, um auditor interno. Existem normas do próprio conselho que falam da auditoria interna, como perito contador. Mas acho que o que é importante aqui para a gente balizar, antes de chegar no auditor, é a questão do preparador das demonstrações financeiras, que é um contador, né? Então, o objetivo do contador é de justamente elaborar as demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis daquele país ou daquela localidade. E por que eu estou falando do contador? Porque dentro desse contexto é que entra o auditor. Só para vocês entenderem um pouco da complexidade que é a contabilidade, e aqui me permitam a licença poética, porque eu não sou advogado, mas
existe uma dicotomia entre o sistema jurídico e a contabilidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, as questões de common law versus as regras americanas de contabilidade, que são totalmente reguladas, totalmente normatizadas, você vê uma diferença entre os padrões de tratamento, né? Então, é nesse ambiente que a contabilidade trabalha. Isso é importante porque isso não envolve somente um aspecto jurídico, né, do ambiente, mas do ambiente do país também, que também influencia o quê? A legislação e por assim vai, né? Hoje a gente trabalha numa contabilidade aqui no Brasil baseada em pressupostos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é baseada no julgamento profissional, né? Existem normas que são as diretrizes gerais da contabilidade, nas quais os contadores eles elaboram as demonstrações financeiras, né? E, por fim, a depender da característica daquela empresa, você pode ter a necessidade de uma auditoria, né? Então, nesse contexto, a gente fala do contador na visão do preparador da demonstração financeira. Depois a gente tem a figura do auditor, né? Então, a auditoria ela tem diversas finalidades, né? Ela pode ter diversas finalidades, né? Justamente para fins de mercado de capitais, onde existem obrigações regulatórias, mas às vezes as empresas podem necessitar de auditoria para, por exemplo, empréstimos no banco, porque o banco exige um parecer ou alguma exigência específica de algum negócio. E aí entra a atuação do contador, do contador na perspectiva de auditor, né? Então, quando a gente olha o papel inicial, e por isso que eu falei do contador preparando, por quê? Porque o auditor, ele tem o quê? Ele tem como o primeiro passo dele ali, até quando a gente lê o relatório dos auditores independentes, é justamente examinar se as demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância às normas ou às práticas brasileiras de contabilidade. Então, esse é o primeiro aspecto que envolve o escopo do trabalho do auditor. Então, até aí tudo bem. Um prepara, o outro faz o exame, faz a auditoria, né? Tá, então, depois que o auditor ele vai e lembra-se de uma coisa, eu disse que a profissão do contador, né, e consequentemente do auditor, ela é muito regulada e muito regulamentada, né? E aí vem as normas de auditoria, elas que definem exatamente quais os procedimentos ou quais as técnicas, né, em um determinado nível, que um auditor vai, de certa forma, realizar seus procedimentos para garantir o quê? A adequação da demonstração financeira àquela prática contábil. O que é importante é que existe uma questão base na auditoria que fala o seguinte: a demonstração financeira e o relatório do auditor ele vai para um público, vamos dizer, qualificado, mas um público que tenha um entendimento mínimo do que é uma demonstração financeira, para que ela preste e para que preste o trabalho do auditor. Então, isso já é um pressuposto do trabalho contábil. E aí o auditor, aplicando aquelas normas, ele tem determinados níveis de segurança mediante ao tipo de trabalho. Isso porque ele pode fazer uma auditoria anual completa de demonstração financeira ou uma revisão limitada para fins de TRs. E aí eu vou falar um pouquinho disso porque o escopo do auditor e a profundidade ela muda. Então, o primeiro passo do auditor, mediante a norma, é garantir uma segurança razoável, ou seja, de que as demonstrações financeiras estão livres de erros, livres de distorções materiais e relevantes, né? E aí entra um ponto que eu acho que é importante a gente ter de background, porque mais para frente a gente vai voltar a discutir isso. Distorção relevante, ela independe de ser uma fraude ou independe de ser um erro. É uma distorção relevante no número que é apresentado para o mercado. Então, é importante ter isso de pano de fundo, porque mais para frente a gente vai discutir a responsabilidade do auditor nos assuntos relacionados à fraude ou até mesmo o erro. Mas notem que o pano de fundo aqui é distorções relevantes, é relacionado a distorções relevantes nas demonstrações financeiras. Então, a gente já falou desse ponto. Quando a gente olha a análise do balanço, imagina que o balanço ele registra todas as operações de uma determinada empresa. Então, o auditor ele usa critérios de relevância e materialidade para justamente examinar aquela demonstração financeira, né? O que é a materialidade que todo mundo fala? Acho que é legal a gente falar um pouco disso, porque envolve o escopo.
A materialidade ela tem um pressuposto que é o seguinte, é julgamental, então cabe ao auditor definir o que é material, mas o material ele cabe muito numa expressão que a gente usava, que era a percepção do usuário da demonstração financeira em relação ao que é material sobre a demonstração financeira, né? Então, nota que, dado o fim da auditoria, que é justamente da segurança sobre a demonstração financeira, segurança razoável, que também não é uma garantia de que tudo vai estar certo, ele justamente trabalha um escopo de materialidade, porque ele também justamente não pode olhar ou revisar ou examinar, melhor dizendo, toda a demonstração financeira. Ele tem um critério para esse tipo de análise. E aí, mediante uma materialidade, se é definido qual a estratégia de auditoria e qual o escopo de auditoria. Até aí, fui claro? Ok. Então, na sequência, e aí tem 2 pontos importantes, que acho que esses são os aspectos relevantes aqui, quando a gente fala de julgamento e ceticismo, tá? Por que o julgamento e ceticismo? Porque acho que a Carla iniciou mencionando, poxa, mas parece que é algo personalíssimo, né? Cada empresa tende a tratar de um jeito ou não ter algum tipo de padronização. E é verdade, né? E é verdade, é um fato. O que você tem são normas que orientam o auditor como proceder, né? Mas o julgamento é intrínseco de cada profissional, então isso não se desconecta, né? Então, essa questão do julgamento, isso depende muito da avaliação de risco, da experiência do time de auditoria, entre outros fatores, para a determinação da convivência ou não com um determinado assunto, né, que pode, em última instância, culminar numa modificação do relatório do auditor, que é a tão famosa ressalva, abstenção de opinião, ou relatório adverso, né, opinião adversa. E o ceticismo, né? O ceticismo profissional, ele é exercido na medida em que você confia ou não naquelas informações prestadas, né? E aí a gente entra com um penúltimo ponto aqui que sustenta tudo isso, né? Então, mediante a materialidade, mediante ao julgamento do que é relevante, mediante a análise, o auditor ele olha para a demonstração financeira e procura obter o quê? E esse é um tema que acho que quando a gente for falar de privilege e acesso à informação vai entrar muito nisso. Evidência apropriada e suficiente de auditoria. Tá? Então, evidência apropriada e suficiente de auditoria. Por que isso? Porque apropriada, na medida em que qualitativamente ela me demonstra o fundamento daquela transação. Isso na perspectiva de auditor. E suficiente na perspectiva quantitativa. Tá? Esse item é tão importante que, a depender do tipo de evidência que ela é recebida, que ela é obtida pelo auditor, né, ele pode modificar a opinião, né, de auditoria. Então, esse é um ponto crucial para garantir justamente a segurança razoável que eu falei lá na frente. E aí, por fim, a gente fecha o relatório do auditor, que é uma emissão de uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Então, notem que muito do que eu falei parte de um aspecto relacionado a julgamento, a relevância, a uma segurança, mas não uma garantia de que tudo está certo, e a questão da evidência apropriada para que, assim, mediante a todos esses elementos, o auditor tenha a condição de opinar sobre a demonstração financeira. Tá? Então, quando a gente fala de opinião sobre a demonstração financeira, geralmente ela é anual, existem casos quando a gente fala de empresas reguladas por Banco Central, enfim, SUSEP, que faziam, né, as semestrais, né? Isso ainda estava em discussão de mudança, mas enfim, mas é sempre que ele dá uma opinião sobre um determinado período. Então, a profundidade é muito mais extensiva, né? Os procedimentos são muito mais extensivos. Já, só terminando o ponto, então o papel do auditor é esse. Quando a gente já fala de uma revisão, que aí são os famosos ETRs, né? Então, por exemplo, imagino que todo mundo já se deparou isso em algumas investigações, enfim. Mas eu preciso da auditoria concluída até a emissão do parecer ou do relatório do auditor sobre as DFs, mas para o ITR ela pode estar em andamento, né? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, no sentido de que, poxa, mas qual que é a diferença, né? Se vai ser emitido um relatório de auditoria. E a diferença é a profundidade, né? Enquanto em uma é uma opinião, que é algo muito mais
eu diria, relevante e com substanciado, né, por evidência e em profundidade de procedimento, a gente fala do procedimento de revisão que ele tem um alcance bem menor, que não é uma opinião, que na verdade é só uma revisão de procedimentos mediante ao quê? A fatos acordados ali e definidos que o grau de profundidade não precisa ser tão intenso como numa auditoria. Então, basicamente, o que é a grande diferença? Eu faço indagações, eu obtenho entendimentos, o meu nível de análise de documentação é bem menor, e nesse caso o auditor não precisa de fato emitir uma opinião, mas apenas falar se dentro desses 4, 5 procedimentos que são descritos até no próprio relatório de revisão, foi identificado algum assunto material. Então, a profundidade desses relatórios, elas são diferentes. Então, acho que com isso eu consigo explicar mais ou menos como é que funciona ali o campo de atuação dos auditores, né? Lógico que quando você fala de revisão de demonstração, de emissão de relatório anual de demonstração financeira, o relatório do auditor sobre as demonstrações financeiras, que esse é o termo mais adequado, existem alguns pilares que o auditor tem preocupação, principalmente olhando ali na perspectiva da Shadow, né, que vai ser o tema que a gente vai discutir hoje. Tá certo. E, Antônio, me diz uma coisa. Quais são as suas preocupações como auditor? Porque, pelo que eu entendi da primeira parte, não é apenas com relação à contabilidade, né? Isso, exato. Então, a opinião do auditor é sobre a demonstração financeira como um todo, né? E quando a gente fala de demonstração financeira, a gente fala basicamente, na perspectiva de auditoria, de 4 pilares, né? O primeiro pilar, ele volta para o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são os certificadores, ou seja, pessoas. Certificadores são pessoas ou profissionais, representantes da empresa, que assinam o que a gente chama de carta de representação, que no final do dia é uma declaração para o auditor sobre a completude das informações prestadas na auditoria, né? E dos registros contábeis. Então, basicamente, a administração, só para vocês entenderem o nível disso, e esse tipo de carta ou de representação é requerida para CFO, né, o C-Level geralmente, CFO, CEO e o contador, e aí dependendo da característica do negócio, você pode pedir outras, né, mas basicamente ele garante que as demonstrações financeiras estão livres de erros na perspectiva de materialidade da companhia. Eles representam que as demonstrações, que todos os assuntos relacionados aí a fraudes ou descumprimento de regulamentação, de regulação e leis foram reportados adequadamente ao auditor. Então esse é um assunto que acho que a gente vai acabar esbarrando em algum momento aqui nessa conversa, porque isso é uma representação feita, e outros aspectos relacionados a práticas contábeis e controles internos e tudo mais, né? Para dar uma opinião, imagina numa situação onde você tem uma empresa de grande porte e essa empresa, ela tem um número muito pulverizado de transações. É praticamente impossível, dentro dos prazos exigidos, até por legislação ou por regulamentação de CVM, enfim, que o auditor faça uma análise de 100% das transações. Isso também não é previsto, como eu disse, pelas questões de materialidade, né? Então, o que o auditor faz? Ele entende o ambiente de controle interno para justamente avaliar e analisar quais são os possíveis riscos que existem dentro daquela operação que possam afetar de uma forma material e relevante as demonstrações financeiras. Então, controles internos é um aspecto que o auditor passa. Embora ele não opine sobre o controle interno, ele se vale do controle interno para entender fluxos de transações e como isso é contabilizado. E a contabilidade em si, porque o terceiro aspecto é a contabilidade, porque a contabilidade é o objeto da auditoria, né? Então, é onde as informações terminam, né? É o local onde as informações terminam, elas terminam na contabilidade. E a contabilidade, ela ainda carrega, né, aspectos relacionados às estimativas e às próprias práticas contábeis por exemplo, reconhecimento de receita, reconhecimento
de despesas, custos, enfim, tudo isso que gera informação base para a demonstração financeira. Então, essa é uma preocupação do auditor. E, por fim, o quarto pilar, ele é voltado para as divulgações, né? E quando a gente fala de divulgações, são as notas explicativas das demonstrações financeiras, né? Existe uma nota lá no próprio parecer de auditoria, onde ele fala que o auditor também avaliou as questões relacionadas às notas explicativas, né? E isso é importante para o mercado, e aí eu só vou terminar falando da importância da divulgação. Existem alguns estudos, isso, pesquisa contábil que foi feita, da associação da divulgação de informações, de boas notícias nas demonstrações financeiras ou más notícias em demonstrações financeiras relacionadas ao preço da ação, né? Que eles criaram, bom, enfim, essas pesquisas, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a divulgação é tão relevante que ela influencia no preço da ação, tá? E isso, aí tem as pesquisas que demonstram que, por exemplo, notícias boas tendem a ter um efeito menor no longo prazo, mas maior no curto, porque aumenta o valor da ação. Más notícias tendem a ter um impacto maior e perdura de uma forma mais, eu diria, persistente, né? Então, daí as preocupações em relação a isso e até na perspectiva da própria investigação, né? Se a gente fizer um paralelo, esses 4 pilares, pessoas, contabilidade, a depender da investigação, contabilidade, controles internos e também divulgações, elas, em algumas investigações, podem ser objeto. Então, com isso, acho que eu termino a falar sobre os 4 pilares aí. Ficou claro? Ficou super claro, Antônio, obrigado, viu? Eu acho que agora a gente pode passar a bola para o Massal e o Massal explicar para a gente, da perspectiva de uma auditoria, de um contador, o que é a Shadow Investigation. Você ajuda a gente, Massal, por gentileza? Claro, Eloy, é um prazer, mas antes de adentrar sobre essa sua tema, Eloy, eu gostaria de agradecer o IBRAC, né, você, Eloy, Carla, Maria Cecília, pelo convite. É uma satisfação, está muito grande estar aqui com vocês, né, e obrigado também pela participação de todos. Também gostaria de agradecer a Antônio, viu, Antônio? Acho que eu não seria capaz aí de estar dando essa aula que você deu sobre o papel do auditor, né, explicar aí as funções do auditor e por que a gente executa uma Shadow Investigation, tá? Então, parabéns para você também. E, de novo, é um prazer muito grande estar participando dessa reunião, porque essas reuniões com advogados, né, nós sempre aprendemos. Tem muitos colegas aqui de profissão aqui que eu vejo, que estão como papel de investigador advogado, que sempre há itens polêmicos, né, itens que geram questionamento, situações novas, então esses debates só agregam a todos nós. E, então, indo à sua pergunta, Eloy, sobre Shadow Investigation, né? Shadow Investigation no Brasil, conforme você mesmo falou, Eloy, é relativamente novo, né? Mas lá fora, o procedimento, esse procedimento já é relativamente antigo. Antes mesmo da SOX, né, da Sarbanes-Oxley, que foi lá para os anos de 2002 aproximadamente, já tínhamos auditor, sempre que tinha uma investigação conduzida com relação ao FCPA, né, a lei de anticorrupção lá dos Estados Unidos, ele já procedia um acompanhamento dessas investigações. E depois, com os grandes escândalos contábeis que aconteceram no ano de 2000, né, e com o surgimento da lei da Sarbanes-Oxley, que tornou-se obrigado as empresas, né, que estavam registradas lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos a terem como mecanismo de compliance o hotline, né? Esse hotline provocou uma demanda muito grande de investigações internas, né? E essas investigações internas, elas elas já eram acompanhadas pelo auditor, mas se intensificou, né, esse acompanhamento e o número de denúncias. Então, aí que foi dando corpo às Shadow Investigations. Isso nos Estados Unidos. No Brasil,
com até mesmo a lei anticorrupção, né, de 2013, que entrou em vigor em 2014, com a exigência do mesmo mecanismo de estruturação da governança e dos instrumentos de denúncia, né, que também passaram a ser obrigatórios, isso se intensificou também o número de denúncias e o número de acompanhamentos pelos auditores, né, dessas investigações. Mas o grande propulsor aqui no Brasil, e eu acredito que tenha sido a Lava Jato, né? A Lava Jato, ela provocou aí não somente mudança de leis, criação de leis, melhoria dos nossos controles, né? Uma maior cobrança, exigibilidade do mercado, da sociedade, com relação à transparência, né, das divulgações das demonstrações financeiras. Isso também provocou ao auditor o desenvolvimento dos seus regulamentos, que aí, então, foi um propulsor para que os auditores, né, dessem uma intensificação nesse procedimento de shadow investigation. Tá? Aqui é importante também dizer, Eloy, que a shadow investigation, né, normalmente ela é realizada pelo papel do advogado investigador, né, e do investigador sombra, dando suporte ao time de auditoria. Eu sempre gosto de mencionar, ao início dessas reuniões com o investigador, que o investigador sombra ele não é um oponente, né, dos advogados. Ele está lá simplesmente para monitorar e verificar a adequação desses procedimentos, né, e para somar, eu diria até, né. Então, eu peço para vocês todos advogados que tiram, né, esse mito que nós somos oponentes, adversários, não somos. E dando detalhe também, o que é uma shadow investigation, então? Shadow investigation é todo aquele procedimento, são todas as investigações onde há o acompanhamento do investigador sombra / auditor, né? E quais são essas investigações que o auditor pede esse acompanhamento? São todas? Não, não são todas. As investigações sombras são solicitadas aquelas que se conciliam aos pilares mencionados pelo Antônio, né? Então, quando a investigação, a alegação, ela pode afetar de alguma forma as demonstrações financeiras, né? Podem afetar também a emissão do relatório do auditor, no sentido aí de aceitar a carta de representação, né, dos seus administradores. Então, e também a parte de controles internos, o auditor, ele exige que seja feito essa shadow investigation com acompanhamento do investigador sombra. Perfeito, obrigado, Marçal. Acho que uma pergunta relacionada a esse tema ainda, como é que vocês definem o escopo de uma shadow, Marçal? O escopo, essa é uma pergunta também bastante interessante, Eloy, que não somente os investigadores nos fazem, mas principalmente os administradores, né, Antônio? Muitas vezes, ao se iniciar uma investigação, né, e principalmente aquelas que requeridas pelo auditor, a companhia, a gente vai fazer a contratação dessa investigação, mas o que vocês querem? Me fala o escopo, né? E o escopo, ele não é de responsabilidade do auditor, né? Essa responsabilidade, ela fica de forma indireta para o investigador, para aquele que irá executar a investigação, e diretamente para o comitê criado para esse fim, né, de supervisionar a investigação. Com relação aos procedimentos que são, de certa forma, as verificações que são, de certa forma, acompanhadas pelo investigador sombra. Aí, Eloy, eu peço, por favor, que você compartilhe com o público aquele slide onde a gente consolida, né, sintetiza de uma forma... a gente sintetiza todas as verificações num único slide. Então, o que a gente irá percorrer aqui ele não é exaustivo, tá? Mas dá uma boa ideia
para todos, né, o que é realizado de uma forma macro pelo investigador sombra. Bom, inicialmente, geralmente numa estrutura de investigação, lá no cabeçalho nós temos os participantes envolvidos numa investigação corporativa, tá? O Comitê de Auditoria e Investigação, ou outro, né, definido pela administração para que seja como responsável da governança em estar supervisionando a investigação. Imediatamente a seguir, do lado direito da sua tela, a gente coloca o time de investigação, né, que por muitas vezes é formado por um advogado, investigador, e em algumas situações esse advogado investigador ele solicita o suporte de um especialista técnico, seja na parte de tecnologia, na parte ambiental, engenharia, contábil, né, isso vai depender tudo qual for a alegação. E quando somente também a gente coloca quando essa investigação é realizada somente por um especialista técnico, né, ou por uma empresa de investigação, uma Big Four, uma empresa para esses fins específicos que não seja advogado, tá? Então, partindo das verificações, a gente percorrendo aqui do seu lado esquerdo, a gente sempre verifica a independência, né? A independência, ela tem que ser existente, aplicada para todos os participantes da investigação. Comitê de Auditoria e Investigação, o time de investigação. Essa independência está relacionada à ausência de vínculo, né? Seja ele profissional, familiar, né? Ou comercial, tá? Então, o Comitê de Auditoria, o time de investigação, por boas práticas e por governança, é importante que tenha essa independência. E aqui também cabe uma observação, né, para vocês, investigadores, advogados, porque eu acredito que vocês também tenham já experimentado essas situações onde o investigador, por vezes, desenha um escopo, né, ele é super objetivo, super transparente, só que às vezes, né, isso aí não é na maioria das situações, mas em algumas situações, o Comitê de Auditoria, ele tem algumas tendências, né, a se levar a essa investigação para um lado que diverge aí, ele se distancia da objetividade da investigação. Isso aí acaba atrapalhando para todos, né, não somente para o investigador sombra, mas para o próprio investigador, né, que muitas situações tem dificuldade aí de trazer esse comitê aí para a sua objetividade da investigação. Experiência também é muito importante, tá? Que seja observado, não somente do time de investigação, mas também de pelo menos um membro do comitê, né, de auditoria e investigação que irá supervisionar essas investigações, tá? Porque imagina a falta de experiência dessas pessoas, desses membros, na condução, na responsabilização da investigação. A investigação fica solta, ela pode, inclusive, ser atrapalhada com tomada de decisões erradas. Capacidade técnica, o investigador sombra, ele procura verificar se o time de investigação, além de ter a experiência, tem as ferramentas adequadas, né, e suas certificações também, né, por exemplo, para fazer uma investigação dos seus servidores, das informações eletrônicas, é necessário ter um equipamento apropriado e ser certificado para tanto. Definição do escopo, aqui é muito importante também, porque a gente sabe na prática, né, eu e o Antônio, no papel de investigador, a gente tem muitas vezes, apesar de não ser a nossa responsabilidade para a definição de escopo, a gente acaba desenhando esse escopo pela nossa experiência, né, e colocando, submetendo aí para revisão e aprovação do Comitê de Auditoria e Investigação, tá? Então, essa definição de escopo é de responsabilidade do Comitê de Auditoria e Investigação, tá? Mas de forma indireta do time de investigação advogado. A objetividade, né, ela tem mais ou menos relação com a independência, mas aqui a objetividade é na questão aí não é se ele tem um vínculo profissional ou familiar, aqui é na questão aí de tendências, né, de evitar-se que tendências por a pessoa ter uma amizade, né,
ter um relacionamento comercial, seja com a companhia ou seja um comitê de auditoria e investigação que está conduzindo os trabalhos, né, isso aí acaba prejudicando aí na objetividade da investigação, atrapalha aí no objetivo fim aí, que é trazer esclarecimentos objetivos da alegação, tá? Sem fazer o juízo de proteção, né, e nem de tendenciar o desvio aí das suas conclusões. O investigador sombra também ele faz a execução, ela faz a verificação dos procedimentos, né, é o escopo. Em situações reais, há sempre, pelas alegações serem diferentes, a experiência dos advogados e dos investigadores sombra serem diferentes, há alguns pontos de divergências, mas em nenhum momento tive a experiência que esses pontos de divergências geraram aí uma opinião negativa, adversa do auditor, tá? Temos também de verificar a questão do privilege, né? Isso aí também, depois podemos adentrar no assunto, no nosso bate-papo com os seus associados, participantes dessa reunião, né? Que gera também bastante polêmica, por vezes o investigador sombra, o auditor pede o acesso às informações, né? Como relatório, as anotações das entrevistas, ao qual até mesmo acordo de leniência, né? Muitas vezes, a qual a companhia / investigador, às vezes, se torna um tema aí de discussão que gera bastante, vamos dizer assim, debates. O resultado do relatório também a gente faz uma verificação, pede a verificação, e nos casos onde há confirmação das alegações, é importante também que o investigador ou o comitê de auditoria enderece, né, na forma de recomendações, porque isso aí afeta também a questão de controles internos, né? Se você identificou que a alegação foi confirmada, a companhia precisa endereçar aí procedimentos que corrijam, né? E previnam a ocorrência, a nova ocorrência desses fatos. E também, isso é mais uma função do auditor e não do investigador sombra, mas a gente coloca aqui que o auditor sempre solicita a carta de representação também ao Comitê de Auditoria e Investigação, né, para dar transparência, lisura aos fatos de que tudo que foi investigado, todas as informações que foram apuradas durante a investigação, né, elas foram compartilhadas com o o investigador sombra. Tá? Aqui no campo direito vocês não conseguem observar porque o vídeo está em cima, mas a gente coloca também que a carta de representação, nos casos de investigação, são solicitadas pelos advogados criminais, tá? Para que eles também dê essa divulgação aí de que todas as informações relevantes que possam impactar nas DFs foram compartilhadas com o auditor. Então, de uma forma rápida, né, são esses procedimentos que geralmente conduzimos numa shadow investigation. Volto para você, Eloy. Vou roubar a vez do Eloy. Eu tô brincando, Eloy, tem mais algum comentário aqui? Não, por favor, era você mesmo. Eu ia, na verdade, agradecer o Alexandre pelo overview, foi ótimo. Deu para ter uma visibilidade muito grande dos pontos que são levados em consideração pelo auditor durante a shadow. E agora, já sabendo o escopo do auditor, o escopo da shadow, acho que a gente pode migrar para o nosso primeiro bloco de perguntas na ordem cronológica aqui, que é a interação. Né? Então, como vai se dar a interação entre auditor, companhia e time de investigação? Começando pela pergunta mais fácil. Em que momento, então vamos pensar na hipótese em que a investigação não tenha se iniciado a pedido do auditor. Em qual momento o time de investigação e a companhia devem informar o auditor da existência dessa investigação? E essa é uma pergunta para os dois, tanto para Alexandre quanto para Antônio. Logo, dá um heads up, logo que se decide seguir, faz uma análise preliminar, depois fala, espera. O que acontece se eu esperar até o final? Se eu concluir minha investigação e chegar para o auditor só com os resultados? Quer iniciar, Antônio? Posso começar. Eu vou começar de trás para frente, tá? Começar pela a carta de representação, tá? A carta de representação, ela é assinada na data
do relatório de auditoria, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Mas, geralmente, quando se tem a emissão da demonstração financeira, a administração faz uma representação de que todos os assuntos relevantes, todos os assuntos relacionados à fraude ou que tenham eventuais impactos financeiros foram reportados adequadamente, tá? Então, o primeiro ponto que entra nesse aspecto é que existe naquela data base uma representação da administração falando que comunicou todos os assuntos, né? Então, assim, imagina que para se construir uma relação de confiança, né, a comunicação, a interação entre investigador e companhia, ou auditor e companhia, ela é constante. E ela deve ser construída ao longo do tempo. Então, a resposta objetiva é sempre o ideal é comunicar. Na pior das instâncias, o auditor ele pode modificar a sua opinião se ele não tem acesso a uma informação relevante, tá? Isso gera diversas repercussões, né? Então, vamos imaginar que é uma informação relevante e que ela não foi comunicada, né? Logo depois, e é uma informação que poderia ter sido comunicada na data do parecer. É algo relevante, algo que impacta a demonstração financeira ou que traz distorções relevantes para a demonstração financeira. Existe uma representação que não foi adequadamente declarada para o auditor, então é um problema para a auditoria, né? O auditor ele pode também ter acesso, por exemplo, ao canal de denúncias, né, que a gente chegou a discutir isso em algum momento. Então, ele também tem a situação de se deparar com denúncias que são ali sem uma triagem inicial para que seja avaliada a consistência ou não, né? Se a gente olha no programa de compliance, tem um canal de denúncia, a denúncia chega, você avalia a consistência e dá ou não prosseguimento na denúncia, na investigação, né? Se existem alguns fundamentos, se tem base para isso, né? Mas o auditor pode ter acesso a isso, entender os controles, entender os objetivos e concordar ou não com a sua percepção em relação à denúncia. Então, assim, o ideal é sempre comunicar, justamente por uma questão de confiança. Caso o assunto, vamos supor que seja um assunto bem confidencial, né? Primeiro que o auditor está revestido pelo contrato de auditoria que já prevê confidencialidade, né? E aí acho que tem uma pergunta que subiu aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as normas obrigação de reportar, né? Exatamente, de leis e regulamentos, que aí tem um ponto bem interessante para a gente abordar. Mas ele pode... eu já tive algumas situações, né? Já vivi algumas situações onde o assunto não foi reportado e realmente teve que se fazer um esforço adicional para justamente nós podermos ter confiança naquele certificador, né? Porque na época ele tinha conhecimento da investigação, ele não reportou, então no período, não, de fato, pode não gerar impacto em demonstração financeira, mas é um assunto relevante, né? Então, nesse caso, teve que se fazer uma análise específica daquele certificador, para ver se não existiam outros assuntos. Imagina que a auditoria é uma posição, e aí imagina que na carta de representação você presta declaração. Então, isso parte de um pressuposto de boa-fé e de informações prestadas adequadamente. Então, isso pode gerar um eventual problema para o auditor, né, nessa perspectiva. Então, o ideal é sempre comunicar. Se é um assunto extremamente confidencial e que a companhia entende relevante, cabe ao auditor também avaliar se, por exemplo, uma situação hipotética aqui, eu tenho um assunto relevante, tem impacto em demonstração financeira, eu prefiro não reportar. Você deveria comunicar minimamente o auditor, justamente por conta da carta de representação, onde tem uma declaração, e falar que o assunto é confidencial e que você não pode reportar. Parece mais absurdo, porque você vai gerar um estresse que provavelmente não seria necessário, mas você não tem uma falsa representação, né? Acho que é essa a preocupação do auditor. Uma representação imprecisa, melhor dizer. Então, a comunicação é sempre um bom caminho.
É lógico que existem situações onde você se depara com por exemplo, no canal de denúncias que realmente não tem fundamento e que às vezes era um assunto mais de ouvidoria do que assunto para uma denúncia de desvio ético, né? E que eventualmente se o auditor também tivesse acesso, ele poderia também questionar da mesma forma. Então, o ideal é sempre comunicar. Aí eu passo para o Marcelo. Eu vou somar, tá, Antônio? Eu não vou divergir com nada com que você falou, mas eu diria aqui, Marçal falando, não KPMG, não nossa classe profissão, eu diria que, na dúvida, reporta, tá? Sempre pedimos, né, tempestividade para os nossos clientes com relação ao compartilhamento dessas informações que podem ser sensíveis. E quanto mais regulado essa companhia, o nosso cliente de auditoria, mais se faz importante essa tempestividade, tá? Mas, de novo, esse reporte aqui, esse reporte de situações, né, ela já está incluída, já está descrita na carta de representação que os administradores, certificadores assinam para o auditor. Então, é importante que isso aí seja observado. Eu acho que a gente tira 2 lições daqui, né? Primeiro, a questão da relação de confiança, né? É tão difícil construir e, como o Antônio falou, um dos pontos da avaliação do auditor é o ceticismo, é a confiabilidade dessas informações. Então, acho que é um ponto, sem dúvida, a ser considerado com relação ao momento que vai ser feito esse reporte. E o outro ponto é a questão das representações, né, da Management Rep Letter. Nem todas as empresas alinham a Management Rep Letter com o time de investigação. E acho que é um documento que tem que ser analisado na vírgula, porque cada palavra pode fazer a diferença, especialmente com o decorrer da investigação. Outra pergunta dentro de interação. O que vocês acham em termos de frequência e tipo de reporte? Lembrando já que a próxima pergunta vai envolver a questão do sigilo. Então, reportes verbais, reportes por escrito, de quanto em quanto tempo durante a investigação? Posso só complementar um ponto? Lembra que a gente falou de evidência apropriada e suficiente de auditoria? A representação, ela é uma evidência apropriada e suficiente de auditoria. Ela compõe o bojo das evidências, tá? Então, só para vocês fazerem um link com aquilo que a gente comentou logo no começo, o auditor, ele opina sobre a suficiência da evidência, né? Ele avalia ele avalia se a evidência ela é suficiente e apropriada, né? Então, na medida em que a carta de representação, ela também ou representações formais em gerais da administração compõem esse bojo, dá para se entender o quão prejudicada fica a evidência de auditoria para aquela opinião, né? E aí eu só vou ganhar o gancho, vou passar para uma sala próxima, que é mais difícil, não estou brincando, mas o ponto acho que a comunicação é sempre o melhor caminho, né? 2 pontos, um ponto que o Marcelo falou, a investigação é da companhia, o auditor é um stakeholder que se aproveita daquilo para criar evidência suficiente de auditoria, justamente pelos pilares que ele tem preocupação, né? Não cabe ao auditor investigar fraude, o relatório do auditor não tem esse viés, né? E por isso a interação ela tem que ser contínua, né? Contratou, vou iniciar uma investigação, é importante comunicar, porque justamente, e essa é uma preocupação que surge muito quando você faz a shadow, né? Existe alguma análise na perspectiva contábil, né, sobre aquele tema, né? E já aproveitando o tema que a gente está falando de sigilo. Por quê? Porque em certa extensão, cabe à administração, ou cabe, por exemplo, ao comitê independente, ou ao órgão que está investigando, e aí vou ser muito cuidadoso com o que eu vou falar, dividir os findings com alguém da contabilidade para justamente apurar os impactos. E aí, eu vou tomar muito cuidado com isso, porque eu sei que existem questões que são sigilosas, mas na perspectiva de quem registra e quem prepara a demonstração financeira,
essa pessoa ela tem que ter a capacidade de avaliar aquele evento para, consequentemente, apurar uma contingência que vai para o balanço, apurar uma divulgação. Então, em determinada extensão, em limitada extensão, que aí cabe ao time de investigação avaliar, né, esse assunto deveria ser dividido com o contador responsável, lógico, desde que não envolvido, né, desde que os princípios de objetividade nessa perspectiva, né, o envolvimento dele na investigação, não tenha havido, porque é um insumo para que o contador faça o registro contábil. Mas voltando para o auditor, a interação ela tem que ser contínua justamente para que se evite algum desdobramento ou a necessidade de algum procedimento que muitas vezes pode impactar o prazo, né? Eu não sei, Marçal, qual que é a sua percepção também? Concordo com você, Antônio, e só fazendo um gancho aí na primeira pergunta, né, da Carla, lá em que momento reportar, eu acho que faz-se um link aí com essa outra pergunta, né, de como o investigador sombra, o auditor, deve acompanhar e como acompanhar, né. O reporte tardio, né, numa investigação ou numa informação relacionada a ela pode trazer custos adicionais, né, para a investigação, ela pode trazer muitas discussões adicionais, né, e ao contrário, se você faz um reporte aí tempestivo, onde nem se iniciou uma investigação, né, isso aí também pode gerar aspectos positivos, como o ganho na eficiência, né, ganho na transparência, né, e ganho também de redução de custos. Por quê? Vamos imaginar que uma investigação foi realizada, está praticamente concluída ou foi concluída sem o acompanhamento aí do investigador sombra, do auditor, né? Ao auditor fazer essa verificação, ele pode aí se confrontar aí com procedimentos que possivelmente, no ponto de vista dele, que afete as demonstrações financeiras, que não tenham sido executadas pelo investigador advogado ou investigador. E nessas situações gera um estresse para todos, né? O auditor, para o investigador advogado e para a companhia. Então, por isso que a questão aí de quando e como se interagir, né, entre investigador e investigador sombra, eu diria logo no início, né, ou até mesmo antes do início, para que vocês fazendo visão, memória para aquele slide que eu demonstrei, né, que o auditor sombra possa também, e vocês mesmos, avaliarem a questão de dependência, objetividade, né, procedimentos. E uma vez iniciada a investigação, eu diria que sempre nos gatilhos, né, em situações chaves da investigação, que se chame o auditor sombra, o investigador sombra, para que faça acompanhamento. O que seriam esses gatilhos, no meu ponto de vista? Tá, Antônio, aí você, por favor, peço para você compartilhar os seus, mas na definição do time de investigação, né, na definição do comitê de investigação, de auditoria, que fará parte, né, dessa supervisão da investigação, para que a gente possa verificar todos aqueles itens apresentados no slide, a verificação da experiência, a verificação dos procedimentos, né, que estão sendo desenhados aí pelo investigador e que serão aprovados pelo comitê. Então, quais seriam esses gatilhos também? A criação de palavras-chave, né, a definição de custodiantes, né, a definição do escopo, do período da investigação. Então, esses são gatilhos importantes que se dê visibilidade aí do investigador para o investigador sombra. Mas a responsabilidade não é do auditor sobre a investigação, tá? Não, mas mas só é uma brincadeira à parte, mas isso é mais para explicar o processo, tá? A obrigação do auditor é ter sempre a evenência apropriada e suficiente. Isso é um mantra na auditoria. Mas na medida que isso envolve uma apuração de fatos, né, uma investigação que impacta naqueles pilares, né, que podem impactar naqueles pilares que são de interesse, daí o interesse legítimo do auditor
em ter acesso a essa informação. E nessa linha que o Massal falou, né, de ter conhecimento do time, experiência, isso não é uma questão que, de fato, nós aqui criamos. Não, a gente existe uma norma, né, que fala da utilização de especialistas, né, por parte do auditor. Então, nós, enquanto Shadow Investigation, ou parte do time de auditoria, nós somos especialistas no tema de investigação, mas quando você tem um terceiro, né, que aí a gente já fala na visão da companhia, contratando uma investigação e tendo terceiros de fato, né, pessoas independentes naquele processo de apuração, o auditor cabe também ao auditor fazer essas mesmas análises de objetividade, capacidade técnica, independência, né, isso se a companhia pretende de fato fazer uma investigação independente, né? Mas esse ponto que o Massal tocou é bem relevante. O quanto antes você minimiza os impactos finais em questão de logicamente, custos, mas em questão de procedimentos, né? Principalmente porque os prazos sempre são os prazos, né? E continuam, né? Independente dos nossos trabalhos. Então, é sempre importante envolver o quanto antes. E, pessoal, eu acabei de ser lembrada aqui que, como toda boa discussão, o tempo está voando. Então, a gente quer ter certeza que a gente vai chegar nas perguntas. Thiago, a gente acabou de ver a sua muito boa, também de rap letter. Então, eu quero só levantar um ponto, e agora acho que, né, Eloy, acho que a ideia é a gente tentar fazer alguns comentários, mas ter certeza que a gente cobre, porque tem algumas outras perguntas que são bacanas. Acho que um desafio é a questão do sigilo profissional do advogado. Então, a grande discussão que a gente tem é entrega do relatório final da investigação, como isso vai ser feito, status update. E acho que do ponto de vista do advogado, a grande dificuldade é que o advogado não pode abrir mão do sigilo, nem que com o consentimento do cliente. O que não significa que o cliente não possa fazê-lo. E aí, o questionamento que sempre vem do cliente é, a partir do momento que o relatório está nas mãos do auditor, ele continua sendo protegido pelo sigilo? E a resposta aqui no Brasil não é tão clara, porque a gente não tem discussões sofisticadas sobre renúncia total ou parcial do sigilo. Ou seja, eu abrir mão para o auditor não significa que eu abri o sigilo só para ele, né? Se ele recebe uma ordem judicial ou algum pedido de entrega desse relatório, existe uma dúvida séria sobre se esse relatório ainda está protegido pelo sigilo. E acho que as discussões ficam ainda mais difíceis quando a gente está falando de leniência. Então, a partir do momento que o auditor tem a informação de que a empresa decidiu cooperar com as autoridades. Então, eu queria só um comentário de vocês sobre como vocês têm conciliado, como vocês têm visto na prática a conciliação entre o sigilo e a necessidade que vocês têm do que o Antônio tem frisado aqui da evidência suficiente de auditoria. Se eu puder só agregar um pontinho para sempre. E eu acho que também tem a questão, quando você tomou a decisão de negociar uma leniência, você assina um memorando de entendimentos com a autoridade com competência para fazer o acordo, você assumiu um compromisso de manter o sigilo, né? E aí eu queria saber dos nossos amigos Antônios como é que eles enxergam essa situação. Posso começar, Antônio? Pode, sim. Essa é a mais difícil. Bom, eu acho que essa pergunta vai ser polêmica sempre, tá, Carla e Eloy? Temos situações ali nos Estados Unidos, situações aqui no Brasil e não temos uma resposta única, tá? Então, parece que é uma resposta que eu estou falando aí de fuga, que vai depender de caso a caso, mas não é de fato o que acontece, né? Cada caso, a empresa de auditoria, os advogados, a companhia, ela tem que avaliar, verificar quais são as situações e tomar suas decisões. Mas com relação à leniência, né, a experiência que eu tenho de fato, foi colocado essa colocação de privilégio, confidencialidade, né, sobre os documentos produzidos, o trabalho produzido pelo advogado, mas, porém, o auditor, ele também tem seus regulamentos, né, que o fazem, obrigam a ter acesso às informações, porque, de outra forma, corre-se o risco das demonstrações financeiras, né, não estarem refletidas aí de forma correta, inclusive, não tendo a informação do que está sendo contemplado nesses acordos de leniência,
o auditor ele fica totalmente, né, em branco ou em preto, sem enxergar nada, e isso aí pode causar aí uma emissão de um relatório aí divergente que não seja favorável para o mercado de capitais. Mas voltando para a experiência que eu tive, foi uma discussão longa, e o que nós, KPMG, fizemos é com que a companhia, né, explicasse a situação para o procurador, né, inclusive esse procurador foi da Lava Jato, ele entendeu a situação e deu, né, o acesso ao auditor de forma confidencial do produto, né, para que a gente tivesse a visibilidade do que ali estava contemplado, mas sem também renunciar à confidencialidade, tá? Então, com relação à leniência, essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Pronto. Eu tenho o sentimento também que o ideal é uma situação, é uma zona cinzenta, porque de certa forma você tem um acordo de confidencialidade que o auditor não é parte, né? Por outro lado, o auditor tem um contrato que também prevê as questões de confidencialidade, mas existe a opção de você, e aquela opção mais absurda que eu falei há algum tempo atrás, aqui alguns minutos atrás, de você reportar que existe um assunto, mas dada a confidencialidade você não pode, de certa forma, abrir o assunto, né? Porque imagina na percepção do auditor hoje, confiando na administração, e no dia seguinte tem um acordo e a empresa vai embora, ou você tem algum dano muito severo em relação às demonstrações financeiras que podem até afetar a continuidade dos negócios. E agora, fazendo um exercício na posição do investidor, como é que você fica tendo um cenário desse, né? É uma situação muito complexa, né? E minha experiência também mostra que o caminho é a tentativa da informação, nem que seja não declarada. Existe um assunto que de fato eu não posso representar, porque a partir do momento que acontece isso, por mais loucura que pareça, você deu um artifício para o auditor, de certa forma, tomar sua decisão, né? Você não omitiu nenhuma informação, né? Isso na perspectiva do auditor. Então, seria muito mais adequado se reportar esse assunto. Mas entendo toda a problemática, acho que, como o Marcelo disse, cada caso é um caso. Obrigado, Antônio. Eles estão andando muito com advogado. Cada caso é um caso. Não, mas já passou quase uma hora aqui, um pouquinho mais de uma hora, a gente não falou julgamento profissional, então é um milagre isso. Usaram a palavra depende algumas vezes, são bem advogados mesmo. Bom, vou fazer uma pergunta aqui dupla para vocês, eu acho que talvez um de vocês responda só por uma questão de tempo. Acho que, em primeiro lugar, o que a gente faz se algum dos certifiers estiver envolvido nas alegações? Como é que a empresa faz para deixar o auditor confortável, substitua esse certifier? E, além disso, se ao final da investigação interna as alegações de atividades impróprias forem confirmadas, como isso afeta a emissão da ADF auditada? A empresa precisa apresentar um plano de remediação? Como lidar com esses pontos, por favor? A gente demorou, é que a pergunta não é fácil, né, Eloy? Então, Antônio. Posso começar? Vai lá, eu te dou um suporte. Tá. Então, vamos supor que só para recapitular, algum dos certificadores está envolvido em um ato e de certa forma, esse ato, ou, enfim, consumado, né? A investigação traz um achado que, de certa forma, impacta a habilidade daquele certificador em representar, né, ou prestar qualquer tipo de declaração para o auditor. É o fim do mundo? Não, não é. Existe a possibilidade de se ter demonstração financeira? Sim, existe. Mas qual que é o ponto, acho que é mais relevante aqui, né? Na medida em que se identifica
Acho que o primeiro ponto é tratar a extensão, né? Se confirmar o assunto, entender a extensão e o que foi reportado de fato para a auditoria. Nesses casos, o que a gente geralmente solicita, isso na perspectiva de auditor, é justamente que a companhia avalie, e aí isso vem um pedido via os devidos órgãos de governança, porque tem, geralmente quando a gente fala de contador, alguém mais de um nível maior, geralmente você tem comitê de investigação ou você tem uma matriz que tem uma estrutura própria para lidar com isso, né? Ou um comitê de auditoria, enfim. Mas que eles avaliem a comunicação do achado com a companhia e que se substitua uma pessoa que tenha objetividade, independência e capacidade técnica e conhecimento da empresa para que essa assine como contador responsável e preste a representação para a auditoria. É somente não estar envolvido, dependendo da natureza do achado, enfim, é necessário que se faça o clearance desse prospect certifier, né? Porque, de certa forma, essa pessoa também não pode estar envolvida direta ou indiretamente, né, com a alegação ou qualquer outro tipo de assunto que foi observado no decorrer da investigação. Justamente porque, nessa medida, né, o auditor vai confiar na representação prestada por ela. Então, o ideal é que se substitua. Por isso que eu falei que, em certo ponto, né, quando se vai calcular os ajustes contábeis, cabe à administração e o órgão de governança que rege, né, que dita ali a investigação, compartilhar alguns assuntos com a administração, desde que esses órgãos estejam implicados no processo de investigação, né. A gente já teve casos mais complexos, onde, enfim, você tinha algo um pouco mais generalizado, mas aí o auditor tem outras ferramentas para conseguir emitir seu relatório, né. Mas, basicamente, é buscar alguém que tenha essas características que eu citei. E aí avaliar o impacto contábil, enfim. E rapidamente, Eloy, em benefício do tempo, não com relação à investigação sombra, a shadow investigation, mas o auditor também, nos casos, não onde que o certificador é envolvido, mas em casos de investigação, já aumenta o risco para o auditor, e o auditor tem que fazer uma série de procedimentos adicionais, né, da auditoria, tá? E esse ponto é um ponto bem importante que o Marçal tocou. Eu sei que a gente está perdendo tempo aqui, mas uma coisa é a shadow, outra coisa são os procedimentos adicionais do auditor, fora a shadow, né? Que ele pode exercer, efetuar para obter sua segurança. Enfim, vamos em frente. Certo, pessoal, no melhor estilo speed date, eu vou fazer a última pergunta antes da gente abrir para as perguntas da plateia, que é, tendo em vista todo esse cenário, todos esses desafios, existe algum tipo de iniciativa para padronização dos procedimentos de shadow e da interação do auditor externo aqui no Brasil, que vocês saibam ou participem? Antônio, se me permite, eu posso iniciar, apesar do Antônio, ele é o líder, tá, desse grupo de trabalho no Embracon, nessa questão de shadow investigation, mas, rapidamente, Antônio, existe sim, né, uma discussão, um grupo de trabalho, conforme eu falei, para a gente estar tentando, conforme comentários e, entre aspas, reclamações, que não há uma padronização dos nossos procedimentos, mas antes de adentrar nisso, o meu ponto de vista não é uma falta de padronização, eu diria que essa divergência ou essa diferença de abordagens, né, com relação às investigações sombras, elas se dão muito mais porque cada alegação é diferente da outra, né? A experiência também do investigador e do investigador sombra, por vezes, né, elas são diferentes, né? E até mesmo na abordagem do escopo, né? Então, como cada alegação tem um procedimento, tem um escopo e tem um investigador diferente fazendo esse acompanhamento desse processo, é natural que haja essas divergências, né? Mas concordo, né, com vocês que há esse debate, o mercado ele reclama tanto como para o investigador como para o investigador sombra que há uma falta de padronização, em razão desses comentários que foi criado esse grupo de trabalho pelo Embracon, né, onde o Antônio aí então pode dar mais detalhes, por ele inclusive está liderando
esse grupo. Eu sei que a gente está com um tempo curto, mas foi justamente por conta das investigações e de ouvir de diversas formas isso de diversos escritórios que não tinha uma padronização como o Massal bem disse. Então, todas as empresas de auditoria, e Big Four ou não, né, reuniram-se para montar um grupo técnico de discussão especificamente sobre Shadow, né? E também sobre outros normativos de interesse aí que envolvem qualquer tipo de desvio de conduta, né? Então, esse grupo foi formado, o objetivo dele é justamente criar-se uma orientação ou avaliar a criação de uma orientação, mesmo porque existem situações onde a investigação é demandada, né, pelo auditor, né? Inicia-se pelo auditor, quando não deveria ser, né? Deveria ser uma parte dentro do programa de integridade da companhia que fosse suficiente para avaliar essas situações. Então, surgiu muito mais ouvindo os escritórios e aí a gente, como firma de auditoria, levou isso para dentro do IBRACON para esse assunto ser discutido, justamente para avaliar o que existe de fato de diferença. E aí, só para ter uma ideia do nível de discussão, a gente avalia todos os cenários, né? Nós avaliamos desde a entrega de todos esses pontos que nós discutimos aqui, nós discutimos no GT, nesse grupo técnico, que tipo de documentação tem acesso, qual que é o risco, qual que é o papel do auditor, enfim. Então, isso é um assunto que está em pauta. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecê-los. Antes da gente passar para as perguntas da plateia, só queria fazer um último agradecimento, para ter certeza que a gente incluiu todo mundo. Maria Cecília foi essencial na organização do painel. Ela trabalhou em todo o backstage, participou de todas as discussões. Queria ter certeza que a gente fazia os agradecimentos de praxe aqui. Agradecer também a diretoria do comitê, que deu todo o apoio na organização, e convidar todos vocês a participarem do comitê. A gente tem tido um monte de discussões interessantes, tanto em questões de investigação, quanto em questões de leniência. O comitê está aberto para todos. Temos que agradecer também a Mariana Vilela, eu já estava me esquecendo, Carla, obrigado, viu? Falha nossa. Acho que a gente pode agora passar para as perguntas. A gente tem uma primeira pergunta aqui da minha colega Catarina Hatz. A pergunta dela é: Antônio, vocês poderiam comentar a aplicabilidade da norma de resposta ao descumprimento de leis e regulamentos nas auditorias e nas Shadow Investigations, por favor? Vamos lá. Bom, só para esclarecer, saiu a NBCTA 250, né, que ela fala da consideração de leis e regulamentos no processo de auditoria, tá? E aí ela fala sobre a obrigatoriedade, né, do auditor em comunicar suspeita ou ocorrência de não conformidade, né, às leis e regulamentos, né, e aí isso inclui Banco Central, CVM e etc., né? De fato, esse é um assunto que a gente tem discutido muito internamente. Isso existem algumas questões. Isso também é um assunto que está no grupo técnico, tá? Porque cada firma hoje tem algum tipo de entendimento específico sobre quando e como se deve reportar, né, esses assuntos. Existe uma questão que é muito relevante, que o contrato de auditoria trata de confidencialidade, então existe a obrigação regulamentar, né? Você fala da norma lá que fala para divulgar para as autoridades. Por outro lado, você tem um contrato que, de certa forma, ele te traz aspectos de confidencialidade e tem algumas previsões que são de apresentação de informação para autoridades. Então, isso depende de caso a caso, né? E geralmente o que eu particularmente nunca, lembrando aqui das investigações que eu participei, Shadows, isso geralmente fica com um assunto mais de risk management da UI, então eu não tenho informação se isso tem sido reportado ou não, tá? Tanto que o grupo que é técnico que a gente tem, tanto eu quanto o Marcelo, a gente está na parte de Shadow. Esses outros assuntos de regulamentação fica geralmente mais para o time de auditoria de fato, né? O auditor sócio responsável que assina
o balanço, mas agora de cabeça, assim, eu não me recordo de nenhuma situação onde teve algo dessa natureza. Não sei se o Massal tem algum exemplo. Eu não vou dar exemplo, mas é Catarina, né, que fez a pergunta, Eloy? Sim. Catarina, eu recomendo você consultar, tem uma circular 03 de 2015, né, do IBRACON, onde ela lista algumas situações onde o auditor ele deve requerer a investigação sombra, tá? Então, dá uma pesquisada na internet, por favor, que você vai encontrar essas situações e vai também trazer mais esclarecimento a todos aqui, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o Eloy, que ele faz contato com a gente. Muito bom, gente. Vamos agora para a pergunta do Tiago. Pergunta bastante sofisticada. Isso aqui não é fácil de responder. Sorte que a gente está de moderador, né, Eloy? Então, vou só passar a pergunta. A pergunta dele é a seguinte. Os membros do comitê de auditoria, especialmente os independentes, assim como os advogados, né, e outras pessoas que compõem o time de investigação, não têm necessariamente o dever legal ou a possibilidade de dar representações, por exemplo, por meio de uma rep letter. Então, como vocês veem essa impossibilidade? Se isso, de alguma maneira, prejudica a avaliação do autor, prejudica negativamente a companhia na avaliação do auditor? Bom, Antônio, como eu estou deixando todos para você responder primeiro, eu vou responder essa primeiro, vai. Isso, de fato, é uma pergunta que vai muito mais para advogados, inclusive nossos advogados, viu, Carla? Mas o que conta a minha experiência? Né, a gente já se deparou com as situações, né, onde o comitê, o advogado, ele tem essa objeção em fazer assinatura, mas sempre como bons advogados, né, nossos advogados e os advogados da companhia, se tenta chegar em num termo conciliatório, né, e nesse sentido, se refaz o texto, né, para que esse texto ele possa estar atendendo aí aos regulamentos aí do auditor, tá? Então, do meu lado, essa resposta que te dou, essa experiência que eu compartilho. Mas eu posso só adicionar, porque imagina que nós temos uma firma onde você tem diversos auditores aí que alguns já se envolveram com investigação, entendem a dinâmica, outros não. Você tem uma área de risk management que, depois de todo esse trabalho aqui, a gente fez a revisão da investigação, elaborou o nosso relatório, apresentou esse relatório para o time de auditoria. O time de auditoria discute ainda com uma área de risk management que depois avalia o impacto disso final e se o relatório ele é adequado, né? Então, você tem players diferentes ali, com níveis de conhecimento, né? Depende do sócio. O sócio já passou por uma investigação, já entende um pouco mais a dinâmica, outros não. Nós somos revisados por órgão regulador que exige, né? Os órgãos reguladores, eles exigem, olha, cadê a evidência suficiente de auditoria? E por aí vai, né? Então, a questão da rep letter para o comitê, entendo que talvez não tenha ali o dever legal, enfim, eu possa representar algo disso, mas isso compõe, de certa forma, a evidência suficiente de auditoria. Porque imagina que o auditor ele não pode ter acesso às conclusões, né? Ele não pode ter o relatório, em determinados casos, ele não pode ter o relatório contendo os findings, mas ele também precisa, ele tem a obrigação de documentar esses aspectos. Então, geralmente, as representações não são representações em nome daquilo que a empresa de fato registrou, mas em nome daquilo que aquele profissional executou. Porque nessa instância, imagina que, pensando na evidência de auditoria, vem o revisor e fala, o que você fez? Não tenho nada, eu tenho a palavra. Então, como é que a gente documenta isso? A gente documenta por meio de memorandos, por meio de obtenção dessas rep letters, são formas em que a gente tenta construir o quê? Uma evidência suficiente, mostrando que, na verdade, a evidência existe, que a companhia foi diligente, mas que a forma de se documentar isso, e justamente por questões de privilégio, né,
a gente pede que nessas cartas sejam descritos os procedimentos que foram efetuados e não os resultados em si, porque aí eu consigo, de certa forma, quando vem um revisor, né, e dentro da obrigação da norma profissional que a gente segue, mostrar que tem uma composição de documentos que sustentam aquela opinião de auditoria. Perfeito. Gente, acho que a gente está no final do tempo do evento. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, em especial as dos Antônios. Foi super interessante, foi super esclarecedor. Como vocês acompanharam, a gente tinha quase 20 perguntas no nosso outline e, como eu imaginava, a gente não conseguiu endereçar todas. Quem sabe a gente faz um novo evento num futuro próximo. E o que eu acho que é importante, aqui como advogado, pedindo a vocês, continuem com essas discussões entre vocês, essa padronização de como fazer a shadow, metodologia, essa educação que vocês estão dando para a gente, dos motivos pelos quais vocês precisam ter acesso a essas informações, é bastante interessante, é bastante importante, até para a gente evitar, Massal, aquele ponto que você pontuou no começo da conversa. A gente não pode ter a impressão de que vocês são inimigos, pelo contrário. E nas oportunidades que a gente teve, a Shadow com a participação da ACAP, vocês deixaram isso super claro. Então, acho que da minha perspectiva, gostei muito das ponderações de vocês. Insisto, continuem criando parâmetros, padronizações e dividam com a gente. Carla? E podem chamar a gente para participar do Ibracon. Eu e Eloy, todos aqui do comitê, estamos à disposição para opinar. De verdade, gente, eu agradeço, foi muito bacana. E eu acho que o principal é isso, é trazer à luz essas discussões, porque quanto mais a gente falar, mais a gente compartilhar experiências, é um assunto novo, é difícil de chegar num resultado, chegar numa resposta algumas vezes. Então a gente tem que falar, a gente tem que compartilhar a experiência para tentar, eu falei no começo, eu realmente acredito nisso, é construir juntos a prática, as melhores práticas, né? Então agradeço a todos, foi muito bacana. E, bom, Eloy, Carla, Maria Cecília e Braque, né? Do meu lado também eu gostaria de agradecer imensamente o convite, a participação, foi um prazer, né? E muito obrigado aí pelo aprendizado, né? Conforme eu falei no início, esses fóruns são bastante interessantes que a gente sempre aprende. E obrigado de novo, Eloy e Carla, porque aprendi bastante com suas perguntas, né? E para a gente colocar isso aí em prática, né? Dentro aí do nosso dia a dia, tá? E só para fazer um desfecho, Eloy, fiz questão de deixar agora para o final, não são Antônios, é um Alexandre Massal e outro Antônio Vaz. Ainda bem que você me desbaratinou no final, da falha minha. Imagine. Forte abraço para todos. Eu também gente, obrigado, viu? Só tenho a agradecer a Carla, Eloy, Maria Cecília, acho que foi importante e muito do que a gente discutiu aqui a gente ouve de vocês e na posição tanto de shadow quanto de investigador são desafios que a gente sempre passa, então é muito bom poder falar disso como um todo, espero que tenhamos próximas oportunidades aí. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, senhor. E mais uma vez, obrigado pela presença. Do casal Massal. Eu sempre chamo ele de Massal e eu estava lendo meu outline aqui e eu me confundi. Desculpa. Imagina, problema nenhum, Eloy. A gente se vê toda hora, mas de fato, você sempre só me chama de Massal. Tá? É Massal. Sem problema, Elias. Para devolver. Obrigado a todos. Fiquem bem, com saúde. Tchau, pessoal. Até logo. Obrigado.